Bom dia, sexta-feira, final de semana, não é? Ainda para mais, um final de semana que tem cheirinho e sabor a fim de semana prolongado, porque segunda-feira, dia 10 de junho, dia de Portugal e de Camões, antigamente dizia-se dia de Portugal e de Camões e da raça, uma infelicidade, mas enfim, dia de Camões é fim de semana prolongado, portanto a malta deve estar aos pulos. Não sei mesmo se hoje terei muitos espectadores, que eu sujeito que há malta que já está de fim de semana. Bom, vamos lá então à edição do dia 7 de junho do ano da graça de 2019, da Cor do Dinheiro. E vamos rapidamente a isto porque a agenda de hoje é brutalmente longa. Aliás, eu suspeito que não vou conseguir tratar dos assuntos todos hoje, mas também está prometido. Se não conseguir cobrir tudo hoje, já sabe, segunda-feira não há feriados para mim e, portanto, segunda-feira estarei aqui a fazer a Cor do Dinheiro. E nessa altura tratarei dos assuntos que não consegui tratar hoje. Vamos então à agenda. Primeiro ponto. Eu não sei qual é o jornal que diz hoje que o Fisco tem uma divisão secreta que investiga os contribuintes. Eu vou fazer uma declaração de interesses. Eu sou um dos maiores apoiantes da autoridade tributária e do Fisco, porque acho que uma sociedade só é justa quando quem deve ou quem tem a obrigação de pagar, paga. E eu, como não consigo fugir aos impostos, sou trabalhador por conta de outrem, e outras atividades que eu faço, eu declaro-as todas, não há aqui coisas por baixo da mesa para mim, e pago uma fortuna de impostos, por mês fortuna de impostos de contribuições para a Segurança Social, não acho piada a isto. Portanto, eu sou um apoiante do Fisco. Agora, qual é a linha vermelha para mim? É quando o Fisco começa a fazer coisas que não deve fazer. Já sabe, a história do autostop, por exemplo, desproporção de meios não faz sentido. Mas o que me preocupa aqui nesta história é que as informações que vieram ao público são que, não é assim tão secreta. O Fisco vem dizer, não é tão secreta porque há legislação que criou esta divisão. Bem, isto não me preocupa muito. Preocupa-me os métodos que eu ouvi na notícia sobre este assunto. E os métodos são vigiar contribuintes, o que vigiar em geral não tem mal nenhum. A questão é quando esse vigiar atinge certos limites. E qual é o limite aqui? É fotografar contribuintes. Eu não sei se isto é verdade, mas se for verdade, eu acho que aqui sim é que a autoridade tributária tem que fazer um inquérito. Aqui é que o Sr. Secretário de Estado António Mendonça Mendes, mais conhecido por Secretário de Estado dos Impostos, mas também conhecido por ser irmão de Ana Catarina Mendes, não é? Secretária Geral Adjunta do PS, uma das candidatas à sucessão de António Costa. Eu acho que aqui sim, Dr. António Mendonça Mendes, se isto for a verdade, aqui é que o senhor tem que mandar investigar, abrir um inquérito e mais, se apurar que há gente a fazer isto, a fotografar contribuintes, meu amigo, aí sim, sem ordens de tribunais, eu acho que aí é que o senhor tem que pôr gente na rua, ou processos. Não é quem andou a fazer a operação autostop, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu espero que hoje o Bloco de Esquerda e o PCP, que andam sempre com o anterior regime na boca, não é? Venham abrir a boca. Porque esta história de investigar para além do certo limite só a PIDE, Direção-Geral de Segurança, como se chamava na altura, não é? E, portanto, isto é que tem que ser investigado e isto é que tem que ser condenado. Agora, o Fisco fazer a sua atividade normal para cobrar o que as pessoas devem pagar e outros não pagarem, não, isso não. Uma coisa é nós atrasarmos, eu já disse aqui várias vezes, às vezes atraso-me, esqueço-me, não percebo que tem alguma coisa em dívida e depois quando o Fisco me avisa vou lá, pago com os juros de demora e os juros de demora, como sabem, são muito caros. Agora, o que não pode acontecer é pessoas não pagarem impostos. Mas o reverso da medalha também é verdadeiro. Não pode haver investigações que violem a lei, ok? Em relação aos contribuintes. Bom, vamos lá seguir para bingo. Onde é que está isto? O iPad desligou-se. Oh, caramba, xiça. Bom, segundo ponto do período de ordem do dia. António Costa, ontem no Parlamento, eu ontem estive a ouvir cuidadosamente o debate quinzenal. Estranhei tanta bonomia do Primeiro-Ministro para com a Assunção Cristas, normalmente aquilo é destalada, não é? Mas a certa altura, a Assunção Cristas, depois de desfiar uma série de problemas no Serviço Nacional de Saúde, pergunta a António Costa pelo acordo com o Ciresp. Eu não sei se vocês recordam, mas há 25 dias, ou 24 dias, António Costa tinha dito que o acordo para a compra do Ciresp estava por horas. Eu ainda não percebi muito bem porque é que o Estado quer comprar aquilo. O Estado deve 11 milhões de euros ao Ciresp. O Ciresp está com problema de tesouraria.
Eu não sei se o Estado, ao comprar, quer fazer depois o que está a fazer com outros setores do Estado, que é não investe, não mete lá dinheiro e depois vem dizer que está tudo bem. Olha, o SNS é um bom exemplo, os transportes são outro bom exemplo, a educação é outro bom exemplo. Não sei se quer fazer isto com o Ciresp, mas há uma coisa que eu sei. Se houver um incêndio à séria, se houver um problema de proteção civil à séria, se o Ciresp não tiver dinheiro, garanto-lhe que fecha as comunicações. E já agora uma coisa, eu sei que o Governo anda a acusar os atuais acionistas do Ciresp, inclusive a maioria, aqueles que têm a maioria, como o caso da Altice, que o problema do Governo é que aquilo se fechasse as comunicações em período de segurança. Façam-me um favor. Digam lá o que quiserem, mas essa não. Eu não acredito que nenhum dos acionistas do Ciresp, nomeadamente a Altice ou outro qualquer, decidisse fechar comunicações porque o Estado não cumpriu as suas obrigações. Uma coisa é a exigência da empresa, que faz todo o sentido, os acionistas. Outra coisa é retaliações que podem prejudicar toda uma sociedade. Não ponham esse epíteto em cima das empresas, que é aquilo que o Primeiro-Ministro gosta de fazer, que é para justificar às vezes os seus disparates. Bom, terceiro ponto do período de ordem do dia, já temos quase 1000 pessoas em direto. Você sabe qual é a diferença entre um chefe, um mero chefe, e um líder, e nomeadamente um líder com L grande? Olhe para Rui Rio. Eu vou-lhe dizer porquê. Manchete do I de hoje. Eu não sei se vem mais algum jornal, senão ainda não vi todos com atenção, mas vamos pegar no I. Declarações de Rui Rio, entre aspas. Não sou hipócrita, a culpa da derrota não é toda minha. Shame on you, Rui Rio. Shame on you. Quem é líder assume a derrota. Ponto final. Ainda que a derrota se deva também a outras pessoas da nossa equipa. Porquê? Porque eu posso virar para si e dizer-lhe assim: é? Então, mas você já tinha percebido isso quando estava a fazer campanha. Então, já tinha percebido isso quando estava a fazer campanha. A sua obrigação é ter corrigido aquilo que você sabia que podia provocar uma derrota. Portanto, isto é a melhor imagem que eu tenho do Rui Rio. E eu tenho a certeza neste momento de uma coisa: a direita, a menos que os eleitores de direita tenham pena do PSD e do CDS e dos seus líderes, a direita vai levar outra sova nas eleições legislativas. Porque este tipo de comportamento é lamentável. Não me espanta nada que a direita esteja como está com líderes destes. Ok? Fofinhos! Estou a criticar a minha área política, ok? Que é a direita. Não é só a esquerda. Bom, então vamos lá, a edição de hoje. Epá, já vamos, caramba, pá, com uns 8 minutos disto. Você, contribuinte, ainda vai pagar 400 milhões de euros das indemnizações aos lesados do BES. Lesados, entre aspas. Você lembra-se, quando o Governo inventou esta história, em 2016, eu disse-lhe aqui que ainda você ia pagar alguma coisa? Parece que vai pagar tudo. Então isto é assim. O Dr. António Costa, que não queria rumarias de lesados do BES ali à porta do Primeiro-Ministro, resolveu, com aquela bonomia de quem tinha chegado ao poder, resolveu o problema dos lesados do BES. Então o que é que mandou fazer ao Lacerda Machado? Olha, vai ali falar com aqueles tipos, arranja uma solução. E o Lacerda Machado, que é um advogado, um jurista muito engenhoso, arranjou uma solução. Isto é assim, meus amigos, eu vou-vos pagar uma parte. Vou criar aqui um fundo com um empréstimo do fundo de resolução, ou seja, com dinheiro do contribuinte, e eu vou-vos pagar 400 milhões de euros. Sendo que quem investiu até 500 mil euros vai receber 75%, com um limite de 150 mil euros. Quem investiu mais recebe 25%. Bom, primeiro ponto. O que os lesados do BES compraram não foi depósitos, foi aplicações em títulos das empresas do Grupo Espírito Santo, vendidas aos balcões do Banco Espírito Santo. Isto não são depósitos. Razão pela qual eu disse sempre que não admitia como contribuinte estar a pagar estas marmeladas. Aquilo foi ganância de muita gente que, para não receber juros baixíssimos de depósitos, resolveu meter dinheiro naquilo. Ok? Eu sei que houve pessoas enganadas, pessoas mais velhas, com dificuldade de perceber estas coisas, mas a maior parte destas pessoas não foi isso. Eram pessoas que fizeram aquilo por ganância. Ok? Bom, na altura, o Dr. Lacerda Machado, o Dr. António Costa e o Ministro das Finanças disseram que aquele fundo havia de ser coberto. Porque depois, quando se fosse recuperar os créditos, não é, devidos, o que é que sucederia? Pagava-se ao fundo de resolução. Eu disse-lhe aqui, mas disse aqui, vá ver, nos vídeos, e escrevi no Jornal de Negócios,
que tinha a maior dúvida que a maior parte destes créditos fossem recuperáveis. Bom, ontem ficámos a saber, pelo meu jornal, está na manchete do Jornal de Negócios de hoje, que o fundo, a Comissão Liquidatária do BES, não aceita aqueles créditos. Porque diz assim, não, isto não tem nada a ver com o BES. Isto é com empresas do Grupo Espírito Santo. Foi vendidas aqui? Tudo bem. Bom, é óbvio que as pessoas vão dizer, isto é uma tecnicidade. Who the fuck cares? Eu não sei se é, se não é. O que eu sei é que não tenho a certeza que o Tribunal vá dizer que o fundo tem razão. E não a Comissão Liquidatária. Bom, portanto, moral da história, meu amigo, você, inclusive os fofinhos, que me insultaram na altura quando eu disse aqui que provavelmente o contribuinte iria pagar isto, está na iminência de ter de suportar com os seus impostinhos Maria, José, Eduardo, Fátima, Eduardo, Camilo, Francisco, toda a gente deste país que paga impostos. Você está na iminência de suportar os 400 milhões de euros que o Governo destinou para indenizar lesados do BES. Está a ver? Isto é assim, a mentira vem sempre ao de cima. É como o azeite. Bem, já agora, caia você nestas coisas que quiser, eu não caio. Só um alerta, seja governo de esquerda, seja governo de direita. E vou-lhe dizer mais, se fosse um governo de CDS, PSD, a tomar uma decisão destas, eu teria aqui criticado com a mesma violência com que critiquei esta e com que estou a criticar hoje. Ok? Bom, segundo ponto. Mais uma audição, isto foi antes de ontem. Ontem houve outra pessoa que lá foi o Norberto Rosa, mas antes de ontem, Francisco Bandeira, administrador da Caixa, foi um pândigo, mais um pândigo, na Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Então, o que é que ele veio dizer? Que a Caixa Geral de Depósitos, em 2008, quando João Berardo começou a não cumprir com as suas responsabilidades, não executou Berardo, sabe porquê? Para evitar impacto no sistema financeiro. Epá, há coisas que me fazem espécie. Eu vou-lhe explicar. João Berardo tinha aplicações financeiras no montante de 1.000 milhões de euros. Imagina, já viu bem? 1.000 milhões de euros. Isto era o montante dos empréstimos que ele tinha recebido da Caixa, do BCP e do Novo Banco. Pois, a Caixa podia ter executado isto. E este senhor, que foi administrador da Caixa, e continua o sistema financeiro e bancário, que eu acho inacreditável, acho que o Banco de Portugal, como é que o Banco de Portugal e o BCE não banem estas pessoas do sistema financeiro, percebe? Este senhor vem dizer que não acionou por causa do impacto do sistema financeiro. What the fuck? Desculpe lá. Então, isto vem confirmar aquela tese do Zé Povinho, do cidadão comum, que diz assim, epá, se eu dever 50 mil euros ao banco eu tenho um problema, mas se eu dever 50 milhões de euros, aqueles gajos estão lixados da banca. É verdade. Então, mas eu quero lá saber do impacto do sistema financeiro. Então, quando há uma debacle da Bolsa, outra com o mercado imobiliário, não há impacto sério no sistema financeiro. Estes senhores estão a gozar connosco, percebe? Estes senhores administraram a Caixa, não foram diligentes. Eu estou a ser simpático com o adjetivo, não foram diligentes, percebe? Se calhar o adjetivo é outro, ou outros adjetivos. Estes senhores não foram diligentes, não foram competentes e estão-se a desculpar com ninharias e com estupidez. Isto não tem outra classificação. É uma estupidez. Eu, sinceramente, só espero que o Banco de Portugal e o BCE não deixem que pessoas destas voltem a prestar serviço como administradores em empresas do setor financeiro. Já não digo banca, digo mesmo setor financeiro, porque isto é inadmissível. Este tipo de justificação não é aceitável, mas a título nenhum. Bom, Caixa Geral de Depósitos. Manchete de hoje do Público. Eu vou dizer que é para não haver a mais pequena dúvida. Constâncio autorizou Berardo a ir levantar 350 milhões à Caixa. Você lembra-se de Vitor Constâncio do Parlamento? Não me lembrava, não me lembro, não sei, não tenho memória. Pá, não tinha que saber, e não sei quantos. Lembra-se? Eu até acho que é uma parte que a pessoa nunca pode não se lembrar ao fim de 10 anos ou não sei o quê. Né? A nossa memória prega-nos partidas. Mas, agora veja só. O Banco de Portugal, portanto, reunião do Conselho de Administração, aprovou o investimento de Berardo no BCP com crédito tóxico da Caixa. Você acha isto aceitável? Você acha... 1.200 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Você acha isto aceitável? Não me lembro, não sei, não tenho memória. Depois a gente vai ver, afinal, há uma reunião da Administração do Banco de Portugal, confrontada com uma situação desta e diz assim, não, está tudo bem, pode pegar naqueles 350 milhões que a Caixa quer conceder para comprar ações do BCP. Acha isto aceitável? Por parte de um supervisor financeiro.
Você está a ver como toda a gente tem responsabilidades nesta marmelada de Caixa Geral de Depósitos e nas outras da banca em Portugal. Já percebeu? Acabei de contar uma história que envolve lesados do BES que nós vamos pagar. Mesmo que não paguemos 400 milhões de euros, vamos pagar uma parte. Você já percebeu a dimensão das patifarias que se fizeram na banca nos últimos anos? E já percebeu quem é que está a pagar isto? E agora diga-me uma coisa, isto há divisão entre esquerda e direita? Não há. A esquerda e a direita aqui é tudo a mesma coisa, isso é uma questão de responsabilidade, de seriedade, percebe? E esta malta quer aparecer perante nós como os santinhos, como os anjinhos. A malta do governo, que arranjou soluções, mais a malta que os apoia, Bloco de Esquerda, PCP e PS, mais a direita, toda a gente se quer safar disto. Não pode ser. Toda a gente teve responsabilidades nisto. Pior, toda a gente continua a ter responsabilidades nisto. Percebe? Como se vê na tal solução do fundo de 400 milhões de euros que lhe falei há bocadinho. Bom, sigamos para bingo, que isto se faz tarde e já vamos com 16 minutos. Então vamos lá à história de ontem, que eu queria ter tratado ontem, não tive tempo e também ainda bem que não tratei porque estava à espera das reações. Isto é assim. A TAP perdeu no ano passado 118 milhões de euros. Ok? 118 milhões de euros. Na altura perguntou-se, bom, então, mas espera aí, quem é que vai meter... Bom dia. Fã da cor do dinheiro. Bem, então, reparem neste pormenor. Uma empresa que perdeu dinheiro resolveu dar bónus a 180 quadros de 11 mil, 1,1 milhões de euros. Primeiro ponto, uma empresa deve ou não deve dar bónus? Ontem no Parlamento, o Governo ficou lixado com isto. Fez logo saber ontem, antes do debate quinzenal, veja só, fete la liaison. Não, vamos convocar uma reunião de administração que é para explicar isto, porque a Comissão Executiva fez isto sem nos ter comunicado a nós, representantes do Governo lá. Primeiro ponto, a TAP era uma empresa privada. Quando o Governo lá chegou, com a mania das reversões, obrigou os acionistas a aceitarem a reversão. Bom, mas foi uma reversão de conversa. Porquê? Porque o Estado ficou com a maioria de capital, mas os privados ficaram com a maioria na Comissão Executiva. Ou seja, quem manda são os privados. Primeiro ponto. Esta coisa que foi feita agora, os privados podem fazer. Cometeram 2 erros. Primeiro, o sistema de bónus devia estender-se à empresa toda. E não a 180 trabalhadores apenas. Segundo, deviam ter avisado os representantes do Estado. Tiveram-se a marimbar para aquilo, porque têm a maioria, estão-se a marimbar. Lixaram-se. Perderam a razão aqui. Mas agora a pergunta que fica é esta. Bom, o Primeiro-Ministro está o quê? Tentar tapar-nos os olhos? Está a tirar areia para os nossos olhos? Espera aí. Então, mas não foi o Estado que entregou a maioria na Comissão Executiva aos privados? Está a ver isto? Isto é um nojo. Isto é uma vergonha. Percebe? O Primeiro-Ministro sabia que tinha o rabo preso ontem. Mandou logo o Pedro Nuno Santos vir dizer que convocou uma administração, uma reunião com a administração da TAP. Bem, isto é para você ver como esta malta diz que faz uma coisa, depois faz outra, percebe? Isto é que me incomoda aqui. Eu gosto de governos que os têm no sítio e dizem assim, eu vou fazer isto. Olha, é uma das razões que eu gostava de Passos Coelho. Não inventava, não mentia. Dizia assim, eu vou fazer aquilo e a questão é esta. Acabou. Gostem ou não gostem. Esta malta diz que vai fazer uma coisa e faz outra. Não sei quantos mandar na TAP. Não vão nada. Ficaram com a maioria de capital e entregaram a Comissão Executiva aos privados. E os privados fizeram aquilo que lhes apeteceu. E até fizeram bem. Porque eu acho... Repara uma coisa, qual é o problema? É que o Primeiro-Ministro no Parlamento vem dizer assim, isto viola os princípios de sobriedade. Sobriedade? Espera aí. Eu pensava que dizer aos trabalhadores de uma empresa assim, meus amigos, vocês vão cumprir estes objetivos. Se cumprirem, eu dou-vos mais tanto. Eu pensava que isto era um ato de boa gestão. O que o Primeiro-Ministro está a fazer é encorajar a má gestão em Portugal, quando vem dizer que não faz sentido dar bónus. Espera aí. Bónus numa empresa privada, mas numa pública não? A sério? Então, mas porquê? Qual é o drama de uma empresa pública ou participada pelo Estado dar bónus aos trabalhadores? Não vejo qual é o problema. Você pode dizer assim, mas os gajos perderam 118 milhões de euros em 2018. E isso deviam dar bónus, apesar disso? Depende. Imagino que você diz assim, isto foi um percalço, há aqui um problema, vamos motivar os trabalhadores para pôr esta malta a trabalhar mais, no próximo ano já não perdemos dinheiro. Faz sentido, percebe? Isto é uma decisão da empresa. O que não pode acontecer é esta hipocrisia por parte do Governo, é este fazer de conta que estão a resolver um problema quando foram eles que criaram um problema. Está a perceber? E, sobretudo, passar para o país esta péssima imagem que é os bónus são uma solução má. Mesmo empresas públicas não são. Mas, quando uma instituição do Estado dá bónus aos trabalhadores, aos seus funcionários, por cumprir objetivos, isso também viola o princípio de sobriedade. Bem, a sobriedade é o que falta ao Primeiro-Ministro. Sobriedade na análise, na seriedade e nas palavras.
É a única conclusão que se pode tirar. Agora, a empresa pôs-se a jeito? É óbvio que se pôs a jeito. Porque não comunicou ao representante do Estado que lá estão na administração e devia tê-lo feito. Quer dizer, isto assumindo que o Governo falou a verdade. Porque o Governo nos veio dizer nós só soubemos em maio quando se foi processar os salários. Eu também acho isso estranho, mas pronto, vamos admitir que isto é verdade. Se isto é verdade, a empresa portou-se mal. Já agora outra coisa. A empresa portou-se mal noutra coisa. É que criou um sistema de bónus para 180 pessoas. As empresas não são 180 pessoas, são 11 mil pessoas. Portanto, deviam ter abrangido todo o pessoal da TAP. Mas puseram-se a jeito. Porquê? Porque houve nomes sonantes. Quanto a que eu não tenho nada, percebe? Pessoalmente, a Bíblia Martins, ex-administrador da PT, que lá está na TAP, recebeu 110 mil euros. Não sei quantos, o Heitor recebeu 110 mil euros. A mulher de Fernando Medina, Presidente da Câmara de Lisboa, que lá está, no Departamento Jurídico, recebeu 17 mil euros. Portanto, é óbvio que depois as pessoas focam-se nestas coisas. Este erro a empresa cometeu. Bom, você dirá, está bem, mas se eles se portaram bem e fizeram um bom trabalho, deviam receber isso. É óbvio, mas o problema é que quando não se faz isso para toda a gente, põe-se a jeito. E mais, é bom depois ter uma boa desculpa, uma boa justificação, para não se ter avisado os outros administradores que são representantes do Estado. E este foi o erro da empresa. Agora, virem-me com esta história de que isto viola a sobriedade, isso é uma estupidez. Típica do socialismo mais rasca, mais idiota. Percebe? Bom, vamos com 21 minutos. Eu vou deixar outra vez a história da EDP e da barragem do Fridão para outro dia. Vou deixar para segunda-feira, ok? Não me levem a mal, mas é que já vamos com 20 minutos, senão as coisas ficam intermináveis e ficam demasiado longas. Bom, para o final, quero agradecer... dê uma olhada, por favor, no Think Tank de ontem. Foi uma análise espetacular sobre os problemas do país, fora de série, e sobretudo que fala disto que nós estamos aqui a conversar. O capitalismo do Estado dá sempre mau resultado. Normalmente o capitalismo do Estado é promovido pelo socialismo. Dá sempre mau resultado. Dê lá uma olhada naquilo. Para o final, quero agradecer às 1.200 pessoas que estão direto, dizer que na segunda-feira estarei aqui de manhã cedo, e agora para o final pedir-lhe o que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, tenham um grande fim de semana e até a segunda-feira de manhã.